Olá, eu quero falar com vocês sobre números primos. Olhem aqui o quadro. A gente tem os números 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? O número 2 pode ser dividido por 1, que todo número pode ser dividido por 1, né? E pode ser dividido por 2 também. O número 3, ele pode ser dividido por 1 e também pelo número 3. Aqui, então, são os divisores, né? O número 4, ele pode ser dividido por 1, que resulta em 4. 4 dividido por 2, que resulta em 2. E 4 dividido por 4, que resulta em 1, né? 4 dividido em 4 partes dá 1, tá? Todos esses números estão aqui especificados desta mesma maneira. O número e seus divisores, tá? O que eu quero observar aqui com vocês? Alguns números possuem mais divisores que outros. Então, é a partir daí que a gente faz a definição dos números primos. Os números naturais, os números que a gente conhece, com apenas 2 divisores naturais diferentes, que seja o número 1 e ele mesmo, são as duas únicas possibilidades de divisão, esses são chamados de primos. Então, voltando para o nosso quadro aqui, olhem só, o número 2 ele pode ser dividido por 1 e por 2. O número 3 pode ser dividido por 1 e 3. O número 4 já tem mais do que 2. O número 5 divide por 1 e 5. O número 6 tem vários divisores. O número 7 divide por 1 e 7. Então, quem seriam os primos aqui? O 2, o 3, o 5 e o 7. E 4, 6 e 8 não são números primos, porque eles dividem por outros divisores além do 1 e dele mesmo. Então, o que define o número primo é possuir 2 divisores diferentes, que é 1 e ele mesmo. Os números naturais maiores que 1, com mais de 2 divisores, que não são primos, são chamados de números compostos. E daí, voltando para nosso quadro, os números compostos aqui é o 4, o 6 e o 8. Neste quadro, tem muitos outros, né? Então, aqui demonstrando estas definições. Reconhecendo números primos. Para descobrir se um número é primo ou composto, nós devemos dividi-lo pelos sucessivos números primos menores que ele até obter uma divisão exata. Nesse caso, concluímos que o número é composto. Uma divisão não exata com quociente menor ou igual ao divisor. Neste caso, concluímos que o número é primo. Lembrando, divisão exata, quando não tem resto. Quociente é o resultado de uma divisão e divisor é o que divide algo, tá? Deixa eu só aplicar essas regras. Ó. Uma divisão exata, concluímos que o número é composto. Ou melhor, vamos voltar aqui à regra. Ó. Para descobrir se o número é primo ou composto, devemos dividi-lo pelos sucessivos números primos menores que ele até obter. Olha só. Vamos voltar aqui na tabela. Ó. O número 4. Qual é o número menor que ele, que é primo? Né? 3. Posso dividir 4 por 3? Não, não vai dar o número exato. Posso dividir 4 por 2? Dá. 4 dividido por 2 dá 2. Posso dividir 4 por 1? Dá também. Então, assim, ó, todo número, ele sempre vai dividir por ele mesmo, tá? Então, ele sempre vai ter como divisor o 1 e ele mesmo. Isso é regra, nunca vai mudar. O que faz ser primo ou não ser primo? É quando fica limitado apenas essas duas possibilidades de divisores, ou seria, então, composto quando tem mais divisores.
E é fazendo o teste, fazendo as divisões, que a gente consegue descobrir. Aqui a gente já pode fazer uso dos critérios de divisibilidade para facilitar se é ou não divisor por determinados números, tá? Seria mais ou menos dentro disso. Aqui, gente, eu quero fazer um exercício com vocês a partir de algumas... na verdade, isso aqui é um pouco histórico, né? Faz parte da história da matemática, que a gente chama de crivo de Eratóstenes. Antes de falar sobre o crivo, é importante saber que o Eratóstenes ele foi um matemático grego. Ele viveu de 276 a.C. a 194 a.C. E ele nasceu em Cirene. Ele criou um dispositivo prático para identificar números primos, e esse dispositivo, que não é nada eletrônico, né, era uma forma de anotação que eles tinham na época, é o crivo de Eratóstenes, tá? Esse crivo, gente, é importante, que eu quero que vocês deem uma atenção. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês, na página 118, livro de matemática, que a gente utiliza como base, né, para os nossos exercícios, página 118. Lá nessa página 118, tem vários passos para vocês seguirem para a construção do crivo, tá? A base do crivo é isso aqui, que vocês podem usar, se quiserem imprimir ou fazer no caderno. Aqui vocês vão descrever os números de 1 a 50, sempre de 10 em 10 em cada linha, organizado, né? Não faz muito grudado, que daí vocês podem trabalhdem em cima disso. Aqui tá a minha foto, estava atrapalhando, ali, pronto. Então, aqui, ó, do número do 1, ó, começa no 1 e termina no 50. Aqui é do 1 ao 10, 11 a 20, 21 a 30 e assim por diante. Lá no livro, ele tem algumas orientações de como a gente vai descartando os números que não são primos, para depois, então, ficar apenas com os números primos no quadro, no crivo. O que eu gostaria? Eu quero que vocês acompanhem passo a passo. Como eu falei há pouco, na página 118 do livro, tem o passo a passo para vocês irem descartando, então, todos os números que não são primos, para que vocês consigam descobrir, então, quais são os números primos de 1 a 50, né? E a ideia é justamente construir o crivo, seguindo as regras que estão lá no livro, e ter, então, neste crivo, e a minha sugestão é que no final vocês circulem os números que sobrarem, os números primos que sobrarem, para a gente ter, então, os números primos até 50, tá? É importante essa atividade, a partir dela que a partir dos números primos, a gente vai para o próximo aprendizado. Então, eu quero que todos façam isso, seguindo as regras, e depois postem na atividade o crivo pronto, com os números que não são primos já riscados com um X em cima ou coisa assim, tá bom? Hoje era só isso. Espero que vocês consigam acompanhar. Qualquer coisa a gente conversa com outros esclarecimentos. Um abraço e até mais.